Obrigado, queridos. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente planeja, escreve, mas nós temos uma firmeza no Senhor, que a sua palavra ela vai sempre ter o seu grau de altitude maior do que aquilo que a gente examina, aquilo que a gente tenta de alguma forma tirar da palavra de Deus e trazer esse entendimento. Mas, irmãos, Deus, eu gosto disso, porque Ele nunca vai tratar com meios para nós. Sempre existe algo que vai além daquilo que às vezes a gente coloca como empecilho, ou talvez a gente levante como algum tipo de dificuldade para nós, sabe? E Deus, ele não, a gente pega esse exemplo de Deus, onde ele pegou o que ele tinha de melhor. Ele disse: meu filho, existem pessoas que não têm compromisso comigo, existem pessoas que nem sabem que eu existo, mas eu resolvi amar elas primeiro, independente da situação. Sabe, é por isso que às vezes eu me revolto com algo. Hoje eu fui, era 2h e tantas da manhã, com a sensação de morte. E eu disse: Senhor, eu tenho a tua palavra comigo, e a tua palavra é vida. A tua palavra é vida para o meu corpo. Mas, irmãos, se a gente não tiver essa disposição para a gente pegar a palavra de Deus e puxar para o nosso meio natural, a gente vai ser envergonhado. Então é por isso que nós precisamos ultrapassar a barreira do natural. Sabe, essa manhã, eu não sei você, mas eu já percebi que é totalmente diferente. Não por causa do ministro, mas por causa da palavra. Sabe, eu percebi mesmo que tem pessoas que estão, sabe aquela água de poço parado? Não me leve a mal, mas tem pessoas desse nível, tem pessoas que estão afogueadas com a palavra, e tem pessoas que tanto faz. E eu tinha feito todo um cronograma de trazer. Fiquei empolgado, eu ia até falar, sabe aquele escritor famoso lá do setor presidencial sul? Sabe, mas quando nós somos chamados para falar da palavra e trazer algum tipo de instruções para outras pessoas, é necessário a gente deixar o canal livre, porque não é você o foco. Você é um porta-voz, e salva aqueles que estão com o coração disponível para receber. Sabe, quando eu ouvi Deus falar comigo, pessoas tanto faz, eu disse: Senhor, em nome de Jesus, não é na nossa igreja. Porque, irmãos, é muito fácil a gente está aqui terça, quinta e domingo ouvindo a palavra, e de repente você ouve Deus dizendo, sabe, tem pessoas que tanto faz ouvir a palavra ou não. Existe algo de errado. Mas eu percebi algo que nos isenta de tudo isso. Ele diz: o compromisso é dela, o compromisso é seu, o compromisso é meu, de como ouço, de como eu trato a palavra de Deus. Sabe, quando a gente olha para a vida de Jesus, as pessoas amaram Ele e depois o mataram, porque gostavam daquilo que Ele falava. Mas Ele diz assim: aqueles
que verdadeiramente permanecerem na minha palavra, esses verdadeiramente serão os meus discípulos. Mas se você for olhar no contexto que Jesus falava isso, ele falava para multidões, onde ele precisava entrar num barco e ir para o meio do mar para as pessoas precisassem ouvir ele, porque era muita gente, não dava para falar desse jeito. Mas ele disse: aquelas pessoas que verdadeiramente permanecerem na minha palavra, essas serão os meus discípulos. Isso significa o quê? Que tinha pessoas que tanto faz, estava nem aí, ouvia porque gostava, mas não levava a sério aquilo que Jesus estava falando. Misericórdia, esse espírito, abre essas portas para ver se esse espírito sai daqui do nosso meio. Não é assim para nós. Nós não somos esses crentes tanto faz. Nós somos aqueles que pegamos a palavra de Deus, colocamos a mão e diz: Pai, a tua palavra de Deus diz, a tua palavra diz, se a gente colocar a mão sobre os enfermos, eles são curados. Uma disposição. Às vezes, quando eu leio aquela passagem que diz assim: vocês farão milagres como Jesus fez e milagres maiores. Uau! Quem falou isso? Jesus. Você será capaz de fazer milagre maior do que eu fiz. O que ele está vendo em você? Uma capacidade além daquele que ele considerava que ele era. Porque, irmão, ele sabe quem Deus é. E não é através da tua força, é através daquilo que Deus é para você. Não é interessante isso? Porque a palavra de Deus em nós, ela vai elevar o nível que nós vamos andar, não considerando o natural, mas considerando a palavra no nosso coração. Mas o entendimento disso não é necessário, ou seja, é necessário a gente passar por cima de adversidades. Eu fiz um curso de radiologia e fui fazer um estágio lá no HRT, Taguatinga, e às vezes as pessoas chamavam a gente para fazer um raio-x no leito, e um dia me chamaram. A pessoa falou: olha, tem um raio-x, você vai lá? Eu disse: eu vou. Eu e outro colega, nós pegamos o aparelho e fomos. Eu acho que eu vou entrar nesse tema aí, mas está tranquilo. E quando chegou lá, tinha um jovem, uns 22 anos, na maca, amarrado, todo amarrado, o olho sangrando, o nariz, o olho dele meio assim. E ele falando, a mãe dele do lado, e ele falando: onde que eu estou? Aí a mãe dele conversando com ele. Aí depois ele abriu o olho assim e começou a me chamar: ei, me dá um abraço. Me dá um abraço. Ele lá todo imobilizado. E como é interessante essa questão da gente considerar a palavra que a gente tem ouvido. Fazendo uma alusão a esse jovem. Situações, elas vão acontecer, mas não é para parar você. Então, o que chegar diante de você, você precisa resolver o quanto antes. E quanto mais nós ouvimos essa palavra, mais nós vamos estar preparados para situações, para circunstância contrária, para desafios. Sabe, Jesus disse: vocês serão capazes de fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Qual que é a receita para isso? Uma disposição do coração. Seja ousado. Pode deixar aí. Mas aquilo que nós estamos ouvindo vai fazer a diferença. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, aonde nós colocarmos a disposição do nosso coração. E nós voltamos para o começo. Não é mais um culto. É tempo de reconexões. Sabe, a mesa está posta. Não é porque toda vez a gente toma ceia, porque vai ser do mesmo jeito. Não existe algo comprometido com o teu compromisso.
hoje. Você veio porque você quis. Mas, irmãos, a certeza dessa palavra em nós, ela vai fazer com que a gente seja ousado diante dos desafios. Sabe, você conhece uma pessoa que é animada, que fica perto de você e depois você descobre que ela deixou de fazer alguma coisa por timidez, ou porque não conseguiu, ou porque não deu conta de fazer. Sabe, nós não somos assim. Pode ser que aconteça, mas nós vamos vencer. Amém? Eu já tinha lido esse livro. Esse rapaz aqui, ele conhece alguma coisa disso que a gente está falando, Oral Roberts. Ainda fazendo o impossível. Eu achei interessante que ele diz assim: quando se vê o invisível, pode-se fazer o impossível. Quase que era minha essa, quase. É porque o Robert chegou primeiro. Mas é interessante porque ele começa a contar eventos. Tem esse livro aí? Tem na livraria? Tem não? Então vou contar para vocês. Mas está tudo dentro disso que a gente está falando. E ele começa contando que ninguém dava nada por ele. Ninguém. Os amigos dele chegavam dizendo: você não vai chegar a lugar nenhum com isso aí. Vamos começar por isso aí. Você não vai para frente com isso aí não. Sabe, esse livro, ele é excelente. É um dos melhores livros que eu já li. Esse livro do Oral Roberts. Então ele começa dizendo que ninguém dava valor. Eu não sei se para algumas pessoas isso é um combustível para crescer ou um combustível para ela descer. Vai depender de como você recebe e daquilo que Deus tem falado no teu coração. Quem foi que falou? Foi Deus? Então considere feito. E quando ele começa a contar que ele foi curado, é quase a história do irmão Reagan. Ele foi curado de tuberculose, e Deus tinha um chamado para ele nessa área de cura. E as pessoas não davam crédito para ele. Mas, irmãos, quando a gente tem uma nota no nosso coração que Deus levantou a voz, acabou para o natural. Sabe, homens dessa natureza, mesmo que você não sabe que a palavra de Deus funciona, mesmo que você não saiba disso, mas corre atrás daquelas pessoas que têm essa identidade, que a palavra de Deus funciona, mesmo que você não considere isso, vai atrás, faça um sacrifício, leia pelo menos os livros que a gente indica aqui, faça um sacrifício, não sei, para de tomar Coca-Cola. Eu não sei onde foi que eu ouvi isso. Mas a Emily fez 8 anos de idade, e os meninos, eles estão numa velocidade incrível de pegar o timing A Josiane falou: filha, agora a gente não tem dinheiro para fazer seu aniversário. Ela disse: mas tem um mês que vem vocês podem fazer. Não interessa, vocês têm até o mês de dezembro para fazer o aniversário, está dentro do ano. Aí a Josiane disse: mas eu não tenho dinheiro. Aí ela foi lá e disse assim: pai, você faz o seguinte, você pega o dinheiro que minha mãe tem, junta com o seu e faz minha festa. De alguma forma vai ser feito. Mas é interessante porque quando a gente considera a palavra de Deus, as portas se abrem. Não quer nem saber, vai ser em dezembro, mas vai acontecer. Se vira, de alguma forma vocês vão ter que fazer. Sabe, os meninos são fantásticos. Ela disse: papai, compra um cofre para mim, eu quero colocar minhas moedinhas lá dentro. Mas
voltando para esse livro, as pessoas não davam crédito para ele, e assim mesmo ele começou a estudar. Ele disse que ele tinha um porta-mala cheio de livros voltado para essa área, para essa área de cura, para aquilo que Deus tinha chamado ele. Irmãos, é outra coisa que nós precisamos ter na nossa... Deus te chamou para quê? Para que Deus tem te chamado? Para ficar sentado? Deus te chamou para quê? Para servir? Deus te chamou para quê? Para ministrar a palavra? Deus te chamou para quê, meu irmão? Se faz essa pergunta para você hoje: Deus, você me chamou para quê? E procura um caderno e anota. Não anota no celular, porque eu anotava, eu fiz 3 músicas, ia passar por mal, não passei, meu celular foi roubado. Eu não sei por que eu não passei antes. Aí fui atrás, querendo recuperar, né? Vou lá no e-mail, cadastro o e-mail, coloco no outro celular, mas aí não recuperei as músicas, perdi a bênção. O ladrão vem senão para roubar, mas destruir o celular. Mas o mesmo Deus que trouxe a inspiração uma vez, vai trazer outra. O nosso Deus não é limitado. Vai ser músicas melhores. Eu não sei como é que o Mauro ia achar, mas eu fiz. Ei, irmão, existe inspiração para nós disponível. Ei, você não é limitado a apenas fazer uma ministração, não. Tem música e tem livro dentro de você. Aleluia. Sabe, Deus tem levantado as pessoas neste lugar, mulheres poderosas, cabra machos. Sérgio, muito obrigado. A sua voz ecoará na eternidade, como diz o gladiador. Se você estivesse aqui na frente, seria maior. Fica a dica. Mas é interessante, irmãos, como o não dessas pessoas não tiraram aquilo que Deus tinha colocado no coração de Oral Roberts. Aí a história é maravilhosa, ele se casou com uma pessoa maravilhosa, enfim, comprou fazenda aí. Compre o livro. Faça ali o seu pedido. Mas uma coisa é certa, irmãos, a nossa limitação vai depender de nós. Não depende da palavra de Deus. Sabe, desde quando a gente começou com essa questão da palavra, da fé, eu fui muito desafiado pelo rema, Mauro, porque uma das primeiras coisas que eu ouvi, que chocou meu ouvido, foi que Deus não estava no controle da minha vida. Eu disse: esse pessoal perdeu alguma coisa da palavra, porque era o que eu ouvia. Deus está no controle, Deus está no controle. Mas sabe, quando você volta para a palavra, Deus não vai interferir na tua vida se você não levanta a voz. Você pergunta assim: irmão, onde que está isso? Quando o povo foi sair do Egito, o que ele fala para Moisés? Ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo. A partir de agora, você vai tirar esse povo de lá. Então, algo precisa ser feito no natural para que Deus venha intervir na tua vida. E para a gente ter isso, é preciso ser ousado. Por quê? Porque o natural vai dizer que nós não somos nada, enquanto a palavra de Deus diz que nós vamos fazer coisas como Jesus fez e coisas maiores. Ou nossos olhos estão naquilo que Jesus falou, ou a gente vai ficar vivendo como o natural diz. Quantas pessoas nós não temos ouvido de testemunho que não se contentaram com o sintoma, mas pessoas que se levantaram e dizem: eu vivi, eu não vou negar os fatos, mas a palavra de Deus diz que eu sou maior. Aleluia. Sabe, quando eu estava vendo essas coisas, a gente faz se cerca de livros, né? Eu vou dar aqui para falar para você como é que eu faço o meu estudo. Eu vejo o tema, aí vem algumas coisas, aí você fica, né, garimpando ali, pegando ali, se encaixar, e você monta. Aí depois
Você pega aquilo que a Bíblia, que você já tem lido, que o Espírito traz no teu coração para você lembrar, aí você anota. Ei, irmãos, nós não vamos crescer se a gente não tiver intimidade com a palavra de Deus. Não tem como. O combustível, vamos colocar assim, o carro é Deus. O combustível somos nós que colocamos, é nós. Nós precisamos de enxertar a palavra de Deus dentro de nós, para que nós possamos viver com ousadia nessa terra. Como é que a nossa igreja vai acabar com essas cadeiras vazias? Não é você se afastando, é você chegando, Pai, em nome de Jesus, pessoas chegando, minha família, meus vizinhos, isso, ousadia no Espírito. Falei uma vez, não aconteceu, falei outra vez, não aconteceu, não importa, a palavra de Deus vai funcionar. Sabe, Jesus pregou, ensinou, curou, tinha pessoas que duvidavam, mas ele curou, pregou, ensinou, e continuava, e pessoas criticavam, e ele continuava ensinando, pregando, curando, até que Jesus manda o Espírito Santo, ele sobe e o Espírito Santo vem, ele diz, agora a bola está com vocês, viu? Vocês viram eu fazendo, então agora a disposição do coração de vocês vai levar vocês até onde vocês sabem que eu sou capaz de fazer. Mas isso, irmãos, é outra coisa. O pessoal fala muito de chave, né? A chave do crescimento é: considere aquilo que Deus tem colocado no teu coração. A chave do crescimento. A chave da ousadia. Deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa aqui. Na NVI, tá? Olha só, eu peguei aquele que a Lorena leu sobre dízimos e oferta. Na NVI, coloca aí, Provérbios 11, 25. Eu achei interessante isso. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aí fala de quê? Talvez ele não está voltado apenas para essa área monetária. Talvez como aquele jovem que estava naquela cama, naquela maca, ei, me dá um abraço aqui. Alívio receberá. Alívio aos outros. Não é interessante isso? Porque às vezes a nossa mente está voltada somente para esse crescimento. Mas o nosso crescimento pode depender do alívio de outra pessoa. Não é interessante isso? O generoso prosperará, isso é fato, porque ele está plantando. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe, irmãos, considera a palavra de Deus em tudo, não só apenas naquilo que você necessita. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, NVI também, Marcos 5,39. Marcos 5,39, é aí, por gentileza. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? Isso aqui é Jesus falando. Porque existe uma criança, né? A criança não está morta, mas dorme. Irmãos, pode deixar aí. O maior desafio da nossa vida hoje é falar contrário àquilo que a gente está vendo. O maior desafio. E existe um desafio maior. É você falar o contrário e não deixar aquelas pessoas que estão perto de você te contaminar, dizendo que você tem que falar como está acontecendo. Foi o que aconteceu com Jesus aí. As pessoas não conheciam Jesus, mas Jesus sabia o que era a situação. Mas você sabe o que é interessante? Porque a capacidade
capacidade de entendimento de Jesus não estava naquele natural, estava em Deus. Então, se ele sabia quem era Deus para ele, a capacidade de vida, a morte não tinha poder para tirar. E foi justamente isso que ele disse: a criança não está morta, mas dorme. Fala comigo: ousadia traz consciência de poder. Anota aí. Ousadia vai colocar você na provisão. Anota aí. Então Jesus sabia o que ele estava falando. Ele não estava falando algo da boca para fora. Isso é não concordar com aquilo que o natural está apresentando, mas você ir além, dizer assim: está acontecendo, eu estou vendo, mas existe algo que vai muito mais além do que o poder da morte. Meu Pai, que é vida. Mas todos começaram a rir de Jesus. Sabe, isso é incrível. Irmão, se você for ler isso aqui, o povo estava o quê? Na hora que você for ler uns capítulos para cima, uns versículos para cima, a Bíblia vai dizer, Nilvan, que o povo estava chorando. Chorando. Irmão, só vem na minha mente uma coisa: Eva, era ou não era um teatro? Porque o povo estava chorando. Poucos minutos as pessoas estavam rindo de Jesus. Cadê o povo que estava chorando? Aí diz assim: mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou. Irmãos, isso é fantástico, isso aqui, fantástico. Porque você pega aquilo que Jesus fala e aquilo que Jesus faz. Você não pode ter pessoas que não têm o mesmo tipo de fé do que você tem, quando tem decisões para ser tomada a respeito da tua vida. Amém? Você não pode ter esse tipo de pessoa perto de você. E ordenou que esse saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão. Fala comigo: ousadia traz consciência de poder. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, e ordenou: eu ordeno a você, levante-se. Irmão, o poder da cura, o poder da provisão, o poder da mudança de vida, está onde? Está onde? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dentro de mim, está dentro, não está mais no céu. A consciência da cura, do poder divino, está dentro desse depósito chamado você, ou you. Uau! You. Ousadia. You. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Quando a gente considera essa ousadia que nós precisamos ter, não é necessário a gente ficar com medo não, irmão. Se a gente vai orar, a gente precisa. Tem uma história que o pessoal, eu não sei se foi verdade, mas é interessante isso. O pessoal, Mauro, foi orar, foi para o interior, lá para o sertão, onde não chove muito. E o pessoal fizeram aquele negócio, chamaram todo mundo: a gente vai orar por chuva, né? Vamos orar por chuva, porque está muito seco, e esse negócio todo, e reuniu todo mundo para orar, e todo mundo foi saindo das suas casas, e uma criança pegou o guarda-chuva, e foi saindo, e a mãe: oxe, por que é isso? A gente não vai orar por chuva? Então, estou preparada.
mundo saindo sem guarda-chuva. Esse pessoal estava esperando chuva? Estava. Então, se a gente ora, meu irmão, é necessário a gente considerar a cura se movendo no nosso meio. Sabe, vou sair com meu guarda-chuva. Um dia desse eu estava lá em casa, eu disse, eu preciso falar para o povo. Irmãos, eu vou fazer essa pergunta para mim. Você tem conta para pagar? Tem? Deixa eu te dar uma dica. Não precisa mostrar não, tá? Mas coloca tuas contas dentro do envelope e traz para a igreja, deixa ele ouvir a palavra. Tá? Coloca dentro da sua bolsa e diz assim, ei, hoje você vai ouvir a palavra que vai fazer vocês serem pagas. Ou a gente é ousado, ou nós vamos ser medianos. Não é para ser louco com aquilo que o mundo não entende, então, mas a gente vai provar do resultado da nossa loucura, que é fé, casa própria, carro novo. Eu preciso pegar a chave da minha Ferrari que está ali. Mas uma consciência de ousadia, ela não precisa apenas sair da nossa boca, ela precisa nos acompanhar no nosso bolso, na nossa mão, onde a gente for. Ei, o que você está levando aí? São minhas contas, elas vão ouvir a palavra. Tu é louco? Tu é doido? Ei, precisamos fazer algo diferente com a palavra. Jesus riram dele, mas o que aconteceu? As pessoas que riram de Jesus, depois tiveram que fazer o quê? Ficar conformadas, depois que viram uma menina andando, ficaram assustadas, por causa de quê? De uma certeza. Ei, foi Jesus que disse, nós vamos fazer coisas maiores. O que é que você vai fazer? O que é maior do que você ressuscitar uma pessoa? Ressuscitou, ela está entrando na igreja, está vendo? Foi aquela. Foi aquela lá. Ei, irmão, você precisa estar preparado para isso. É coisas maiores do que Jesus fez. Aleluia. Marcos 16. Não. Peraí. 1 Reis 18. 1 Reis 18. NVI também. Aleluia. Glória a Deus. Estamos crescendo, amém? Logo é você que vai estar aqui ministrando. Logo é você que vai estar dizendo, glória a Deus, o tempo acabou. Cadê? Estamos crescendo. Cheguei até o fim. De alguma forma nós temos que começar. Desci, o pastor me chamou, glória a Deus. Meu coração está em paz. Porque eu estou crescendo. Mas a disposição de aprender não vai ser intimidada por uma chamada de atenção. Aleluia. O crescimento em Deus é maior. Aquilo que Deus tem para a minha vida é maior. Depois você vai estar achando graça aqui. Oh, eu fui chamado a atenção, mas graças a Deus eu superei. E hoje eu estou aqui. E pessoas vão pagar para te ouvir. Aleluia. Eu preciso tirar uma foto com você aqui, depois você for para as Américas aí. Falar, essa aqui estava essa aqui estava comigo lá no começo, na Ceilândia. Olha só, 1 Reis 18, 44, diz assim, pegou aí? Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Aqui nós sabemos do contexto, né? Estava sem chover. Então Eliseu fala para o servo dele ir lá, diz assim, vai ver se vem alguma coisa, vai ver 7 vezes. Sabe, irmãos, isso só traz uma realidade para mim. Sabe, não é porque a gente orou uma vez, não aconteceu, que a gente precisa deixar de mão. Não é porque nós subimos para ministrar uma vez que a gente foi chamado a atenção, que a gente não quero mais isso não, me tira daí. Não vou mais ler um livro, é muita página.
Quando eu falo para o Rico, pega esse livro para ler, ele olha e diz assim, papai, mas é muito grosso. Rapaz, você tem um mês todo para ler. Tu trabalha? Ele disse, não, mas eu lavo louça. Bota o e-book para você ouvir, de alguma forma, se vira. Vou ouvir. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias, foi Elias, né? Eu falei Eliseu, mas Elias, disse, vá dizer a Acabe, prepare o carro e desça antes que a chuva o impeça. Irmão, essa vida de ousadia para você, não vai ser trovão, essas coisas não, é só uma percepção no teu coração. Se Deus falou com você, meu irmão, não importa, porta fechada não pode privar você. E tem uma coisa, nós não vivemos pelaquilo que a gente vê, a gente vive pelaquilo que a gente crê, está no nosso coração. Aleluia. Água parada, meu irmão, vai causar mau cheiro. Então é por isso que na hora que você estiver louvando ao Senhor, não importa quem está do teu lado, sabe, a glória toda é para o Senhor. Não importa, eu vou me levantar mesmo. Eu vim foi para louvar a Deus. Irmão, você precisa mesmo fazer de alguma forma para que esse poder, essa ousadia, as pessoas possam ver na nossa vida o que Deus está fazendo. Elias falou, vá, porque enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. Sabe, irmãos, é uma consciência de quem é Deus para nós. Não, você entende que não é a situação, é quem Deus é para nós. Não importa, meu irmão, o que o médico está dizendo. O médico falou, ei rapaz, tu tem síndrome de ansiedade, você precisa parar de tomar café. Eu fui lá, comecei aquela semana, parei um pouco, ele disse, você vai tomar esse remédio? Eu disse, não vou não. Não vou não. Mas, irmãos, a certeza que você tem da palavra dentro de você, vai te trazer essa ousadia, para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E não é de qualquer forma, é como Deus quer, para você viver. Ousadia em Deus, sabe, é uma vida de alegria, é uma vida de superação, é tudo aquilo que nós precisamos conquistar, está justamente dentro dessa vida. Ei, não interessa, meu irmão, não é porque as pessoas não te dão oportunidade, não é porque aquela empresa não quis te contratar, não, sabe, é aquilo que Deus falou para você. Sabe, Elias falou aqui, vai dizer, irmãos, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, era isso que o servo via, mas Elias via uma grande chuva. Ei, o que nós estamos vendo? Qual que é o nosso desafio? Ei, irmão, tem possibilidade, daqui para segunda-feira, a gente viver tudo aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz assim, o que é impossível para Deus? Nada. Mas a minha disposição para receber, aí isso precisa ser colocado, tá? Deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Mateus 14. Mateus 14, 28. Isso aqui Jesus terminou de ministrar, o pessoal pegou, foi embora. Se você for ler o contexto, o pessoal esqueceu dele, porque ele estava ministrando no barco, estava ministrando para as pessoas, mas só que ele pegou, foi orar, quando ele veio, o pessoal já tinha ido embora. Aí ele disse assim, Pedro falando, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Se você for ler mesmo isso aí,
Jesus, ele estava ministrando, ele foi orar, o pessoal pegou, foi embora, e ele precisava ir, estar no barco, e ele só tinha uma alternativa, ele tinha que chegar lá, mas só que ele foi andando sobre as águas, e o pessoal pegou, quando viu ele a uma certa distância, pensou que era um fantasma, ficou aterrorizado, ficou com medo. Isso aqui é uma prova. Pedro fez igual Tomé, se é tu mesmo, manda eu ir. Sabe, irmãos, ousadia, não quero nem saber, é um fantasma, não importa, mas você está falando que é você, então me manda aí sobre as águas. E Pedro foi andando, a gente já conhece a história, mas eu queria trazer só isso para você, a respeito de ousadia, quando a gente ouve a palavra de Deus. Sabe, situações acontecem com todo mundo, é ou não é? Todo mundo. Às vezes você planeja uma coisa, não sai do jeito que você planejou, situações vêm, sintomas vêm, mas uma coisa é certa, irmão, a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo e nós somos capazes de vencer também. Não tem impossibilidade para nós, porque o Deus do impossível é o nosso Pai. Então toda impossibilidade que tiver diante de nós, quando nós consideramos a palavra de Deus, meu irmão, rapaz, é fichinha para nós. Sabe, a certeza da palavra em nós, a certeza daquilo que Cristo tem para nossas vidas, sabe, é justamente isso que vai trazer uma compreensão para a gente viver, como Números 13:30 diz. Coloca aí, por favor, Números 13:30, por gentileza. A gente também já conhece essa história, mas eu gostei da ousadia de Caleb. O pessoal foi espiar a terra, quando voltou, o pessoal trouxe um relatório totalmente, 10 espias trouxeram um relatório totalmente contrário. Sabe, irmãos, quando a gente fala de segurança na palavra de Deus, é necessário você estar preparado para tudo. Por quê? As pessoas, elas não têm o entendimento que você tem. Então, para ela, uma situação de falta é o futuro dela. Uma situação de doença, sabe aquelas pessoas que dizem assim, só Jesus na causa? Como se Jesus estivesse lá o último da fila do milagre. Como é que está fulano? Só Jesus na causa, só Deus. Como eu fui adotado, a pessoa que me criou em São Luís, o pessoal me ligou, Cristóvão, a sua mãe está numa cama de hospital, ela não tem mais mobilidade, só Deus na causa dela. Aí ela foi estar com o Senhor, ela morreu, foi promovida, né, que ela era muito voltada para o filho dela apresentou Jesus para ela foi batizada, então nós cremos que ela está no andar de cima. Então as pessoas têm tudo isso, e Caleb fez isso, ele disse, Números 13:30, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Certeza, ela precisa estar diante de nós, como se já existisse, como se já existisse, irmão, foi Deus que deu a terra, não importa quem fale o contrário, nós vamos mudar de prédio, nós vamos comprar um prédio novo da nossa igreja, nós não vamos ficar pagando aluguel para o resto da vida, nesse ano vai acontecer milagre financeiro na tua vida, irmão, está chegando provisão para você, aleluia, não é Deus que precisa, é você que vai ser promovido. E Josué e Caleb diz, subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Tem algumas traduções que diz, Deus está conosco. Se Deus está conosco, como é que é a música? Essa daí, depois a Wanda vai cantar essa música no final para nós. Mas a certeza de Caleb para possuir a terra, mesmo diante, Nilvan, de relatórios contrários, 10 pessoas dizendo, não, lá tem gigante, a terra engole
as pessoas que vivem lá. Ei, é como você vê, meu irmão, é como você vê as coisas. Nós temos a provisão. Cristóvão, você está vivendo? Eu disse, ainda não, mas existe. Ei, o meu nome já está lá, está chegando, meu irmão, logo, logo eu vou chegar aí. Me ajuda com a sua fé. Você precisa de quê? Ei, esse ano é um ano de provisão, ano de aumento. Mas a primeira dica é: se agarre com a palavra de Deus. Vou te dar uma dica, ministro. O Oral Robert, ele fala uma coisa, ele disse: eu nunca, socorro, isso é para nós. Se ele não recebesse o aval do Espírito Santo, ele não subia para ministrar. E você sabe qual que era a plateia dele? Eu, né? Pouquíssimos, 5.000, 10.000 pessoas. Ei, eu vou encerrar com isso, tem uma história fantástica. Ele contando. Isso é para nós. Ele disse que ele estava no hotel e um motorista do lado de fora batendo na porta: ei, senhor Oral, está na hora de você ir, você vai chegar atrasado. Ele: não, ainda não recebi o aval do Espírito Santo. E o motorista lá, 10.000 pessoas esperando ele para ministrar. Pensa, batendo na porta: bora, você vai chegar atrasado. Ele: não, eu ainda não tenho o aval do Espírito Santo para sair daqui. E o cara dando corredor para cima e para baixo, lá esperando ele, e ele orando: Senhor, o que está acontecendo? E ele diz nesse livro que o diabo sussurrava: ei, rapaz, você tem a sabedoria dentro de você, pode ir lá. Aí era a voz do diabo, a voz do motorista batendo na porta e a pressão de 10.000 pessoas esperando ele para ministrar. Aí ele fala que Deus disse assim para ele: olha, o que você está esperando? Você sabe que eu estou com você. Ele disse que na hora que ele chegou lá, ele não falou uma palavra, mas as pessoas começaram a ser curadas. Pessoas começaram a se levantar. Diz que foi um mover tão grande. Sabe, irmãos, a partir de hoje, a tua vida diante de Deus precisa estar num patamar tão alto, que não é cara feia, não é aquilo que eu falo, não é aquilo que o irmão fala. Ei, considera a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão, você não é qualquer um. Sabe, venha para esses cultos como aquela criancinha, pegou o guarda-chuva dela e disse: mamãe, se a gente vai orar por chuva, eu já vou preparada. Ei, o que tu vem buscar nos cultos, meu irmão? O que é? É apenas somente para dizer que você foi? Não. Ei, muda teu entendimento e ousadia chega. Para a gente pegar tudo aquilo que Deus diz que nós somos capazes de viver, e realmente a gente vai entrar naquele time de fazer coisas que Jesus fez, e coisas maiores. Ei, está aberto a oportunidade, está totalmente aberto, não foi fechado. Candidate-se a partir de hoje. Não agir como você quer, mas como a palavra de Deus diz que você tem que ser. Ousadia, meu irmão, atrai poder. Ousadia, meu irmão, vai acabar com a tua timidez. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória. Ei, irmão, você sabia que nós hoje podemos causar o maior avivamento que esse mundo já conheceu?
Aleluia. Aleluia. Ei, meu irmão, existe uma finalidade para nossa ousadia. Ei, existe um compromisso entre mim ou entre eu? Cadê a professora? Eu? Entre eu e a palavra de Deus. Sabe, no começo eu comecei falando. Nós não podemos ser mais medianos. Acabou o tempo da medida pela metade. Outra coisa. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Sabe, existe algo para você fazer da parte de Deus. Não é qualquer coisa que vai parar você. Sabe, chegou um tempo da gente ser mais acelerados naquilo que Deus tem para nós. Chega de perder tempo em não fazer nada com aquilo que a gente sabe, porque sabe que nós precisamos mudar. Nenhum profeta precisa chegar em você e dizer: ei, você precisa mudar nisso. Não precisa, você sabe. Quanto tempo eu não perdi com isso? Falando: Senhor, por que aquele homem e aquela mulher de Deus não chega e fala para mim? Ele diz: não, porque você já sabe, você não é criança. Você já sabe onde você tem que mudar. Por que tem que chegar uma pessoa e dizer? Você não sabe que tem que colocar o lixo para fora? Se você não colocar, vai dar um prejuízo para você. É a mesma coisa diante da palavra de Deus. Ei, irmão, essa palavra está muito forte hoje. Compromisso com Deus. Eu não conheço a tua vida, eu não sei de onde você veio, mas uma coisa eu falo: existe algo da parte de Deus que Ele precisa colocar nas mãos de vocês dois, sabe? Mas é preciso vocês vencerem algumas etapas. Eu não sei quais, mas vocês precisam passar por cima de alguma coisa que está parando vocês. Vocês precisam parar essa situação, para que o aval de Deus ele possa surpreender vocês. O compromisso de Deus, irmão, ele não vai ser colocado na vida daquelas pessoas que não querem se entregar por inteiro. É de corpo, alma e espírito. Senhor, está aqui, minha vida é tua, minha família, minhas finanças. Ei, irmão, é um ano de rompimento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ei, eu aprendi, já era para eu ter terminado, mas Deus está me trazendo mais coisas a respeito disso. Nós precisamos nos colocar nessa posição de não fazer as coisas como nós queremos, mas fazer as coisas como a palavra de Deus diz. E deixa eu falar isso de novo para você. Você sabe aonde você precisa mudar. Deus não me falou quem é, mas existe aqui pessoas que vieram hoje pela manhã, e Ele disse: essas pessoas não estão lembradas disso, mas é necessário essa área delas ser cortada, banida. Misericórdia. Existem pessoas aqui, eu sei disso. Então, é ou não é tempo de recomeço? Tempo de recomeço, conexões com Deus, trazendo esse entendimento, que a palavra dele vai trazer ousadia para nós. Ei, irmãos, é tempo da gente colocar essa situação diante de Deus, e dizer assim: Pai, isso aqui, esse quadro aqui, a partir de hoje eu preciso que ele seja mudado,
Muda esse quadro aqui. Ei, irmão, é certo que na hora que você fazer isso, o favor e a graça de Deus vai te surpreender. Aleluia. Glória a Deus.